Do valor da proposta original. E na edição de hoje você acompanha também uma entrevista especial sobre o agronegócio do país com o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. O cenário econômico está no ar. Vamos falar de reforma da Previdência? O presidente Temer se reuniu hoje com governadores em Brasília e oferece logo mais à noite um jantar para deputados da base aliada do Palácio do Planalto. Aliás, na verdade, da base aliada no Palácio do Planalto. O tema da conversa e o cardápio do jantar, obviamente, um só: a busca de apoio político para a reforma da Previdência. Depois de mudar o projeto original que previa uma economia de 780 bilhões de reais em 10 anos, o novo texto foca em idade mínima e equiparação das pensões do serviço público com as dos trabalhadores do serviço privado, ou seja, das aposentadorias do INSS. O ministro Henrique Meirelles, que se disse otimista sobre a aprovação do texto na Câmara ainda este ano, calcula que o novo texto poderá proporcionar agora uma economia nas contas da Previdência desses 60% do valor que se planejava no texto, algo em torno agora de 470 bilhões de reais antes dos 780 que se tinha anteriormente. E a movimentação política de hoje mexeu com o dólar, que abriu em alta com temores de que o texto poderia não avançar da reforma da Previdência, mas o dólar fechou em queda com uma maior confiança justamente na aprovação da reforma. Vamos dar uma olhadinha, sobretudo no dólar, mas antes tem os números do Ibovespa também. Olha, o Ibovespa terminou em queda, isso tem uma influência negativa, na verdade são papéis de mercado que mexeram com o Ibovespa, não tem aí necessariamente uma questão, sobretudo, da movimentação política, isso é com relação ao dólar. Mas hoje o Ibovespa aí uma queda de 0,24, 74.411. O Ibovespa que operou em alta hoje durante a manhã, chegou aos 75 mil pontos, mas terminou em queda. Agora o dólar, esse sim teve influência política com esse otimismo maior, com a possibilidade de reforma da Previdência ainda esse ano. Vamos dar, o dólar comercial ali, olha, uma queda de 0,52%, a R$ 3,23 o dólar comercial. Curioso que ele começou em alta porque havia um temor. Depois, agora com essa possibilidade, uma negociação do governo maior, com possibilidade maior também de se aprovar a reforma da Previdência, o dólar abriu em queda. Ou melhor, fechou em queda. E logo depois do intervalo, uma entrevista especial sobre o agronegócio brasileiro com o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. A gente volta em instantes. 8 meses depois da Operação Carne Fraca e do Brasil ter superado o problema com a volta das vendas ao exterior e recorde das exportações de carne em outubro, o país precisa melhorar e ampliar a fiscalização. É o que disse o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, numa entrevista especial ao cenário econômico. Na conversa, Rodrigues elogia a atuação do ministro Blairo Maggi, do governo federal no caso, mas diz que é preciso estabelecer novos modelos de fiscalização para não oferecer aos concorrentes internacionais motivos para que esses critiquem a carne brasileira, que é de alta qualidade. Isso acontece em meio a um novo boicote comercial pelo governo da Rússia à carne brasileira. A fiscalização agropecuária e a importância do agronegócio ser mais bem compreendido pela maioria dos brasileiros são temas dessa entrevista que você acompanha a partir de agora. Nós temos um problema de estrutura porque não é suficiente para atender um país gigantesco como o nosso. Isso passa, uma solução para isso seria o quê? Mais investimento por parte do governo, mas eu tenho que lembrar que os senhores conhecem muito bem o que é o orçamento público. Eu tenho cobertor curto hoje. Aliás, eu tenho cobertor curto para todas as áreas. É verdade. Todos os ministérios reclamam de deficiência orçamentária, levando-se em conta o ideal que eles gostariam de levar adiante. Como é que eu resolvo um problema desse, sendo que eu não posso perder, primeiro, o tamanho da exportação brasileira, a importância disso que tem para o país, para a balança comercial, para o desenvolvimento aqui, para a geração de impostos, o crescimento do emprego e o made in Brasil da carne brasileira, que foi construída a duras penas, diga-se de passagem. É exatamente isso que o Ministério da Agricultura está discutindo agora, né? E passa por vários temas. Um deles é a centralização dos controles em Brasília, porque hoje é disperso pelos estados. Cada estado tem uma superintendência federal do Ministério da Agricultura que cuida localmente ou regionalmente do seu problema fiscal. O governo está querendo concentrar tudo isso em Brasília para ter uma orientação única. E, eventualmente, fazer um processo de
terceirização na ponta da fiscalização, para que haja, do parte do governo, um controle mais rigoroso, mais centralizado e por amostragem. Você não vai ter um fiscal em cada laticínio do Brasil, mas vai ter uma fiscalização pontual em todas as indústrias brasileiras de qualquer modalidade, não apenas frigoríficos, laticínios, de qualquer fábrica de alimentos, mas com um exército maior de pessoas, eventualmente terceirizado. O senhor acha que na indústria, nós temos uma indústria gigantesca, houve equívocos lá atrás de se privilegiar alguns frigoríficos que são gigantescos, isso diminuiu a concorrência, diminuiu inclusive a contratação de mão de obra, porque pequenos frigoríficos, assim como pequenas empresas de qualquer outro setor, têm poder maior. O senhor acha que isso foi um erro estratégico? Foi um modelo que o governo preferiu colocar naquele tempo, né? No governo anterior. Uhum. A ideia era criar as grandes empresas brasileiras de caráter até multinacional. E funcionou até razoavelmente nessa segunda parte, a abertura internacional. Agora, de fato, você não pode ter um corpo industrial ou agrícola totalmente concentrado. É preciso que haja um espaço para empresas médias e pequenas que também competem no cenário. É o caso da agricultura. Não é? Você não pode imaginar um país só com grandes produtores. O pequeno produtor, a agricultura familiar, é essencial para o tecido social no campo. Assim como a indústria pequena ou a pequena empresa é essencial no conjunto capitalista de um país. Então, acredito que nós devemos fazer um esforço maior e mais duradouro para permitir o crescimento ou surgimento de empresas competitivas de menor tamanho também. Ministro, então eu vou exatamente na questão do Plano Safra desse ano, está em 190 bilhões, pouco mais de 190 bilhões de reais, e isso é para custeio, para comercialização e investimento. Não se fala aqui sobre o seguro. Quem defende que o governo gaste cada vez menos dinheiro no financiamento subsidiado da agricultura diz que o governo deveria garantir o seguro, porque se a safra, por acaso, tiver uma quebra, o governo banca, esse agricultor não perde o negócio dele. E, evidentemente, trazer esse agricultor para o sistema privado. O senhor acha que dá para cada vez tirar menos? Porque nós estamos falando de Plano Safra, isso foi criado pelos militares lá atrás, né? Era a ideia de querer expandir o Brasil, coisa que deu certo. Ninguém imaginava nos anos 70 que dava para ter soja no Centro-Oeste, e nós temos soja no Centro-Oeste. Ou seja, isso é fruto de pesquisa, fruto de talento, fruto de investimento público. Não é hora de começar a diminuir isso e pensar só no seguro? Não seria uma forma desse cobertor curto que o governo tem para deixar que o agricultor vá buscar no banco esse financiamento? Bom, você agora tocou num assunto que é uma espécie de cachaça minha, digamos assim. Porra, que ótimo. Então temos uma boa conversa aqui. Como ministro, criei os papéis para comercialização. Os vários papéis, isso. LCA, o CRA, foi tudo do meu período. E criei o seguro rural também. As duas coisas. Por quê? Por causa do teu raciocínio. Por que nos Estados Unidos não tem obrigação daquela parte que os bancos têm que depositar no Banco Central como compulsório os seus depósitos à vista? Porque ninguém tem interesse em emprestar para a agricultura por causa do risco que ela representa. Nos Estados Unidos não há esse problema. Tem o seguro rural. Então, qualquer banco tem interesse em emprestar para o agricultor, porque sabe, qualquer acidente, e não só climático, também de mercado, que derrube a renda do produtor, o seguro paga e o banco está resolvido. Então, o que nós precisamos, primeiro, não é um plano de safra a cada ano, Piotr. Nós precisamos ter planos plurianuais. Por quê? Porque a agricultura é uma atividade de longo prazo. Você não constrói um armazém hoje para dar safras a construir este ano. Então, um armazém pensando num processo de longos anos e você vai guardar aquela safra tendo uma condição de melhorar a tua comercialização da produção. A agricultura é uma atividade de longo prazo. Você não compra um trator e uma colhedeira e fica 5 ou 6 anos pagando para usar durante 10 anos em um plano de safra. É um processo longo. Então, a plurianuidade do plano de safra é essencial para você ter uma condição de previsibilidade e planejamento estratégico da tua atividade. Agora, nem sempre essa plurianualidade é imutável, porque as condições econômicas mudam. Claro. De repente pode haver um interesse de um determinado governo em aumentar a produção de um produto tal, milho, por exemplo, que está faltando milho em tal região do país. Mas é estratégico, o governo pensando como Estado. Exatamente. E aí você pode ter, mesmo num plano de safra plurianual, uma inclusão de um tema específico, um preço mínimo melhor para aquele produto naquele ano.
e no ano seguinte volta natural. Então, o que eu defendo é a plurianualidade de um plano de safra. E a política de renda dessa plurianualidade tem que estar baseada em 3 fatores que tem que estar juntos: o crédito, o seguro e o preço de garantia, que é até uma lei. Nós temos uma lei federal, a Lei da Política de Garantia de Preços Mínimos, que funciona para quê? Toda vez que o preço agrícola dos produtos são abrangidos por essa lei, o preço cair no mercado abaixo do preço mínimo estabelecido pelo governo, o governo paga uma parte daquilo, ou compra uma parte da produção para sinalizar ao mercado que não vai deixar o preço cair muito abaixo do preço mínimo. Então, é uma política que preço mínimo, junto com o crédito e com o seguro, estabiliza a atividade produtiva e dá um sinal para o mercado de que as coisas serão tratadas de maneira adequada, considerando os riscos implícitos na atividade rural que outras atividades não têm. Então, nós precisamos disso. Uma política de renda que contemple simultaneamente o crédito, o seguro e o preço de garantia. Tudo isso funcionando, nós vamos cada vez depender menos do governo. Cada vez mais desses papéis que foram criados em 2004, 2005, o seguro, criado em 2003, e a ação de bancos ou fundo de investimento que resolvam investir porque tem vantagem desse processo. Para você ter uma ideia, o seguro rural foi criado em 2003. Eu defendia há 30 anos o seguro rural, finalmente em 2003 foi criado o seguro rural por lei. Uma parte dessa lei estabelece a cobertura do prêmio pelo governo. Uma parte do prêmio é pago pelo governo. Então tem que ter orçamento para isso. Sabe quanto tem hoje, 14 anos depois de criado, da área agricultura brasileira segurada? 10%. Por quê? Porque o governo não cumpre a parte dele, de colocar recursos do tesouro. Resultado, tem uma seca, um acidente muito grande, um desastre agrícola, os produtores não conseguem pagar as suas dívidas, quebra todo mundo, então é feito dominó. Quebra a empresa de insumo que vendeu adubo, vendeu defensivo, a semente, o trator e até o banco que prestou. Então tem um efeito dominó. E com isso, acaba o governo tendo que fazer uma renegociação de dívida e quem paga é o tesouro. Então é uma tolice. Em algum momento vai pagar. Poderia ter mais feito caro. Mais caro, e muito mais caro. Então é muito mais óbvio, lógico, você criar um mecanismo de seguro que o governo participe desde o começo com a participação do pagamento do prêmio, e o setor privado todo participe junto, cada um pagando um pedaço. O produtor vai ter garantia. A fábrica de insumos, defensivos, semente, máquina, etc. E os bancos, para que todos sejam protegidos por um seguro amplo, como é no mundo inteiro. O senhor acha que é exatamente a adoção desse seguro que faria com que as taxas dos bancos fossem aceitáveis? Porque os críticos ao processo de tirar do governo o peso de toda hora ficar financiando com juros subsidiados um plano safra, é que o dinheiro do banco é muito alto. Aí o banco vai lá e diz assim, mas eu não tenho seguro nenhum, o seguro normalmente não existe, e aí eu tenho que pôr um risco maior. O risco é exatamente o tamanho do juro no capital. Nós sabemos que é uma lei básica da economia. O senhor acha que seria suficiente, mas o senhor acha que banco brasileiro ou fundos de investimento têm interesse na agricultura com juros razoáveis, juros parecidos com o que se tem hoje no Estado brasileiro? Não tem a menor dúvida. Se os juros caírem, não tem a menor dúvida. Qual é o problema hoje? Por exemplo, plano de safra, né? Nós estamos uma taxa de juros de 7,5% a 8,5%. Estamos terminando a inflação desse ano com 3,5%. Então o juro real é 5%. Não há país do mundo, não há agricultura do mundo que pague 5% de juros. É impraticável. E não é no Brasil, é em qualquer país do mundo. Então o juro tem que cair. A Selic está caindo, mas o juro do crédito rural não caiu. Então tem uma defasagem que tem que ser consertada. Como? Só com um seguro rural muito consistente, com um fundo de catástrofe que já existe por lei, mas até hoje não foi regulamentado ainda, do qual participem todos os agentes envolvidos no processo, inclusive as resseguradoras. Aí você tem um mecanismo que estabiliza a atividade, Piotr, e ninguém vai se furtar de participar do processo que vai dar resultado para todo mundo. O que não pode é você ficar sempre sujeito a um problema de mercado ou de clima que destrua a renda rural, provocando um efeito negativo para trás de toda a cadeia produtiva. E pior, inflação lá na frente. Então, a garantia da estabilidade da renda não é para enriquecer o produtor, é para garantir o consumidor. E esse é um tema central, Piotr, que você precisa falar muito sobre isso. Por que a Europa dá subsídios aos seus produtores, ou os americanos, ou os japoneses? Por quê?
Porque a Europa passou fome, desculpa, durante a Segunda Guerra Mundial. Passou fome. Terminada a Segunda Guerra Mundial, a Europa decidiu que jamais passaria fome, custasse o que custasse. Decidiu, então, bancar produtores com todo tipo de proteção, subsídio e outros mecanismos que protejam até o mercado, impedindo... Os franceses são os maiores defensores disso, diga-se de passagem. A Europa inteira. Os franceses principalmente. Mas a Europa inteira. E está certo. Por quê? É para defender o produtor? Não. É para garantir o consumidor. Sempre na Europa, desde a Segunda Guerra Mundial até hoje, a população urbana é muito maior que a rural. E, portanto, os consumidores, que são todos, são muito mais numerosos na cidade que no campo. Então, uma política agrícola que garanta a renda ao produtor rural faz com que ele fique no campo, em vez de vir para a cidade, se ele quebrar, e produza para abastecer o seu povo. Então, as regras que estabilizam a renda na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia inteirinha, não são regras para defender o produtor rural, mas para defender o consumidor. Por quê? Porque a maioria do povo é consumidor. E quem ganha a eleição é a maioria. Então, é uma questão de mudar o enfoque. A renda garantida ao produtor é seguro de alimentação. E segurança alimentar é o único caminho para a paz. Não há paz onde houver fome. Ministro, eu fiz menção à questão da França, porque eu participei de uma discussão sobre a rodada Doha, isso faz já quase 10 anos, na França, e eu perguntei a eles o porquê que eles mantinham esses subsídios enormes ao agricultor. Eles disseram assim, primeiramente que a gente quer evitar um problema de fuga do campo, de pessoas vindo morar na cidade. Porque vão criar um problema social. Vão criar um problema social nas grandes cidades. Exatamente. Segundo, que a gente começa a perceber que pessoas na cidade começam a querer investir no campo. Ou seja, o movimento que todo mundo não quer é o contrário, o que é positivo para a França. E segundo, eles disseram assim, a gente não vai perder os jardins da França, que é o que eles chamam do interior do país. Bom, mas eu tenho subsídios e isso é uma discussão internacional, porque a gente quer vender coisas para eles, eles têm subsídios e tem uma série de barreiras. Mas voltando ainda a essa questão, o senhor acha que no Brasil, se a gente começar a criar essa lógica de seguro para investimento no campo, eu posso ter esse movimento inverso de pessoas que vêm para a cidade e querem voltar para o campo, seja numa pequena produção, até porque o Plano Safra deste ano está querendo privilegiar justamente o pequeno e o médio que tem mais dificuldade para se financiar no banco. Ou seja, eu consigo fazer esse movimento contrário? Não sei, eu não... Mas seria um meio... Não vou me arriscar a responder isso, mas o que acontece é o seguinte, se você garantir renda na área rural, você acaba com a evasão. A evasão já, então, evidentemente, já se bloqueia a evasão. Seguramente você corta o êxodo. Então já é um ponto importante que ele não vai pressionar socialmente as cidades. Já é um ponto importante. Se vai voltar ou não, eu acho um pouco provável, porque o ser humano é gregário, por definição. Ele gosta de viver em sociedade. Então a tendência é aumentar a participação dos cidadãos nas cidades. Mas é possível cortar esse êxodo. Agora, quero voltar para a França, que você falou uma coisa que até me comoveu. No final do ano passado, a Catherine Deneuve, a grande atriz francesa, recebeu o maior prêmio da cinematografia europeia, chama a Molière Award. Recebeu um prêmio, maior prêmio do cinema europeu, e dedicou o prêmio aos agricultores franceses. Por quê? Porque é o reconhecimento urbano de um artista mundial da importância do agricultor francês. Sem ele, ela pensa, não tem comida para mim, não tem sapato, não tem roupa para eu usar, não tem seda para eu fazer meu vestido. E seda não nasce numa loja de pano. Seda nasce num pé de amora, cuja folha é colhida, coloca uma caixinha, bota uma lagartinha, chama brisa seda, que come aquilo, ela casa com outra lagartinha, faz um casulo, ele vai lá, tira o casulo, faz a gravata de seda, faz uma lingerie de seda. Então, essa visão urbana que a Europa tem, a França, particularmente, que você citou muito bem, é o que eu tenho inveja. Porque há uma questão, Piotr, que é muito clara para mim hoje, muito clara. Eu sou agrônomo, produtor rural. Então eu tenho orgulho do Brasil ser o que ele é agriculamente falando. Mas o orgulho não deve ser só meu, porque eu não posso produzir nada sem trator. Ou seja, eu preciso de aço, de ferro, para poder fazer trator, colhedeira, máquina. Então, todo operário de uma siderurgia que faz aço e ferro é fundamental para mim. Assim como o operário de uma máquina de trator, ou de uma fábrica de trator, ou de equipamento, assim como o operário do defensivo, tudo isso é urbano. Uma fábrica de defensivo, de fertilizantes, um banco é urbano, tudo é urbano. Então, na verdade, o agro tem sucesso
por causa do casamento dele com o urbano. E a cidade só sobrevive porque o agro existe e fornece comida para ele. É o casamento, Bom, o casamento. o orgulho tem que ser nacional e não do agricultor. Ministro, eu teria dificuldade em achar dentro do jornalismo jornalistas que consigam ter o apreço pelo agro. Tá, eu sou um caipira, eu sou do interior de São Paulo, eu nasci vendo essas coisas. Somos todos. Aliás, o mundo é caipira, o que não é que está perdendo a oportunidade. Mas vamos lá. Eu tenho dificuldade das pessoas reconhecerem esse talento brasileiro. Eu tenho dificuldade em imaginar que uma atriz brasileira ou um ator brasileiro tenha esse nível de conscientização que teve Catherine Deneuve, de olhar para o interior e falar assim, nós somos o maior produtor de soja do mundo. Com orgulho. Com orgulho. Com orgulho. A carne brasileira, teve um problema aqui. Não, mas escuta, não vamos punir todos. Muito pelo contrário. Resolve o problema, vamos para frente. A população, talvez, não sobre os holofotes, é que defende o Brasil. As que estão sobre os holofotes criticam a agricultura sobretudo. Por que nós temos essa divisão, essa dicotomia entre, digamos, o mundo intelectual brasileiro que está nas grandes cidades e o campo? Quem que está falhando na tentativa de unir os dois lados? Porque somos o mesmo país. Eu acho que nós erramos muito na comunicação. Nós, produtores rurais, falamos para nós mesmos que são importantes, bonitinhos, né, sensacionais. E nós fomos capazes, no tempo anterior, mostrar para a sociedade urbana brasileira que é majoritária. O eleitor brasileiro, hoje, 85% está na cidade. Então, quem ganha a eleição é a cidade. E se não houver uma estratégia para a agricultura, perde o campo, mas perde a cidade também. Então, nós temos que mostrar isso. Só que eu acho, Piotr, concordando e discordando de você, que vem mudando. Eu vejo que a mídia brasileira hoje está muito mais profissional, muito mais legitimada por processos verídicos. Então, eu vejo que há uma mudança de comportamento na cidade urbana brasileira. Hoje, o cidadão urbano, eu pego táxi toda hora, estou sempre conversando com gente, barbeiro o tempo inteiro, né? E o que eles dizem? Puxa vida, com a agricultura é importante, né? Mas falta esse pertencimento na Europa. Mais ou menos é assim, o Brasil vai mal, mas a agricultura vai bem. Não é assim, o Brasil vai mal, mas a nossa agricultura vai bem. Falta esse sentimento de participação no processo. Eu acho que isso é que nós temos que insistir muito. Um ferroviário, um operário siderúrgica, um operário, um gerente de uma fábrica de fertilizante ou de defensivo, um banco, uma seguradora, uma empresa de alimentos, uma fábrica de embalagem, um supermercado, é tudo urbano. E tudo precisa da cadeia produtiva do agronegócio. Então não é o produtor rural que é o campeão mundial da segurança alimentar. É o brasileiro, todo brasileiro. Então precisava mudar esse discurso da tua linha de raciocínio, precisava todo mundo perceber que tem a ver direta ou indiretamente com a agricultura. Você está com o papel na mão aí para conversar conosco. É árvore, papel não nasce em resma, papel é agricultura. Nós todos, eu estou com a calça jeans, não tem calça jeans sem algodão, mas não tem algodão sem semente, sem defensivo, sem adubo, sem máquina, não tem calça jeans sem costureira, sem... Tudo é uma cadeia. Meu sapato não nasce sapataria, nasce no pasto. Você planta um capim, põe um boi para comer um capim, come o boi e faz sapato, cinto, carteira. Então, isto é agronegócio. E todo mundo participa disso. Não é produtor rural sozinho. Então, o orgulho brasileiro não é um orgulho do produtor rural. É orgulho de todo brasileiro. Pode ter certeza, você que está conversando comigo aí agora, também está ligado à agricultura. Pensa um pouquinho, você vai achar a ligação tua. Mais perto ou mais longe, indiscutivelmente, você é um agente do Brasil agrícola. O mundo é um sertão, é isso, né, ministro? Já dizia o Antônio Conselheiro, o mar vai virar sertão, o sertão vai virar mar, né? Ministro, muito obrigado pela gentileza da Obrigado entrevista. a você. Obrigado pela atenção conosco. Imagina. Aqui o ministro Roberto Rodrigues conversou conosco aqui no Cenário Econômico. O agro é pop, é belo e o interior do país é necessário. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite. Até amanhã, que nós estaremos de volta aqui com o Cenário Econômico, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Até lá.